Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé. Romanos capítulo 12. Esses dois versículos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12, versículo de número 1, ele disse: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis assentar, meus queridos. Meus queridos irmãos, eu estou contente porque foi vocês que escolheram o tema, né? Bom, foi vocês que escolheram, e eu acredito que quando vocês escolheram, vocês estavam pensando realmente sobre isso daqui. Primeira pergunta que eu tenho para você: Paulo, a escrever a carta aos Romanos, ele escreveu para a igreja ou para o mundo? Para a igreja. Quando Paulo diz aqui a não conformação com o mundo, ele está dizendo para o mundo ou para a igreja? Para a igreja. Então tem tudo a ver com nós, né? Tem tudo a ver com nós. Mas Paulo, ele escreve esta carta aos Romanos com um propósito. O propósito de Paulo ao escrever a carta aos Romanos é que ele queria preparar a igreja que estava em Roma para uma viagem que ele teria a fazer até a Itália. E o propósito dele não era estar apenas na Itália, ele queria ir mais além. O desejo dele era ir até a Espanha. E ele então escreve esta carta já preparando o coração da igreja e dando a ela alguns ensinamentos de suma importância, porque se você tiver o Evangelho de João ou qualquer outro evangelho, Marcos, Lucas ou Mateus, e a carta aos Romanos, você tem praticamente toda a história da salvação. Então Paulo, ao escrever Romanos, é o seu maior compêndio de teologia. Ele escreve preparando o coração da igreja em Roma, porque ele queria chegar em Roma e dali então ele ser enviado até a Espanha. Paulo não sabia, ele pensava que ele iria fazer uma viagem para a Itália de uma forma como ele fez várias outras viagens missionárias. Ele pensava que haveria um patrocínio de uma certa igreja que lhe daria certas verbas, e que então com essas verbas ele poderia fazer uma viagem tranquila. Mas Deus tinha outros planos para Paulo. Deus queria levar Paulo da forma de Deus e não da forma de Paulo, porque muitas vezes nós pensamos que a nossa forma é mais conveniente, que a forma como pensamos, como agimos, como arquitetamos, como planejamos, achamos que ela vai dar certa. E Deus muitas vezes ele entra no processo e volta tudo aquilo de uma forma que você diz: eu não estou entendendo nada. Com Paulo foi o que aconteceu. Ele vai para Jerusalém, despede dos obreiros que estão em Éfeso e segue para Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E ele segue para Jerusalém. E em Jerusalém ele é preso. Ele jamais pensaria que haveria de ser preso, apesar que havia sido avisado a ele o que ia acontecer. Mas ele estava disposto a ver o que ia acontecer. E ele vai para Jerusalém, ele é preso, e ele agora se torna uma propriedade a cuidado do Império Romano. Então os romanos agora são os protetores de Paulo. Os romanos agora são os responsáveis por Paulo. Os romanos agora são as pessoas que estarão
à disposição de Paulo. Paulo até então não entendia, mas depois ele começa a entender, porque no percurso Jesus começa a revelar a ele. E ele chega na Itália como um prisioneiro que tinha passado por um naufrágio, que escapou por uma obra de graça milagrosa da parte de Deus, e ele chega na Itália. Ele encontra a igreja na Itália, mas antes disso ele já havia mandado a sua carta na frente, ensinando os crentes sobre a doutrina teológica que Paulo pregava e ensinava. E Paulo então chega na Itália e encontra uma igreja pujante, poderosa. A maior igreja cristã fora de Jerusalém estava agora ali na Itália, em Roma. E Paulo chega e ele vem trazer para eles certos dons espirituais, comunicar certas revelações pessoais que ele havia tido, mas a sua carta de suma importância já havia chegado. Portanto, quando Paulo no capítulo 9, 10 e 11 fala sobre a questão de Israel, em que Deus suspendeu por um período a sua marcha profética concernente ao povo de Israel, e trouxe a você e a mim como igreja e enxertou-nos naquela oliveira, dando a nós uma oportunidade. Ele está mostrando que Deus tem um propósito para uma igreja, e esta igreja é constituída por pessoas de todas as raças, povos, línguas e nações, que não ficaria ninguém de fora. Inclusive você que está aqui nesta noite faz parte desta igreja. Você foi enxertado na oliveira, foi comprado pelo sangue de Cristo. O seu nome está registrado com tinta de ouro no livro da vida, e aguarda o arrebatamento, que é para todos aqueles que vivem para a igreja e estão na igreja. Paulo então disse que Deus colocou de um lado o tratamento para com os israelitas, mas mesmo assim ele disse que entre os israelitas havia alguns que eles haveriam de crer. Inclusive ele dá-se por exemplo, ele disse: eu sou benjamita e eu creio em Cristo Jesus, e há muitos outros que creem. Não se esqueça que o maior colégio apostólico que havia então era de judeu, eram pessoas da raça de Israel. Então Deus não parou completamente o seu projeto com Israel. Deus deu a oportunidade para que aqueles israelitas que crescem em Cristo fizessem parte da igreja, mas o propósito de Deus para Israel é terra, e o propósito para a igreja que Deus tem é céus, não é terra. Para Israel é uma terra prometida, a terra de Canaã. Para a igreja é novos céus e nova terra, onde habita justiça. Agora, meu querido irmão, Paulo chega aqui no capítulo 12 e ele utiliza de uma figura muito forte. Ele disse: rogo. Na sua Bíblia está rogo, na minha está suplico. Alguém só roga e só suplica para que faça algo se não estão fazendo. O pedido de Paulo é porque a igreja não estava fazendo. Não estava fazendo. E ele até utiliza de um atributo de Deus, pelas misericórdias de Deus. Era como que se o coração do próprio Deus estivesse falando na boca de Paulo e dizendo: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, faça isto, faça isto. E vocês utilizaram o tema como inconformados. Inconformados. Agora vocês estão inconformados com o mundo, sim ou não? Sim. Será que você não está inconformado com a sua vida espiritual? Será que você não está inconformado com a sua vida de santidade? Porque Paulo aqui não está rogando ao mundo, está rogando à igreja.
Ele não está rogando aos jovens do mundo, ele está rogando aos jovens da igreja. O mundo é o mundo. O mundo jamais servirá de parâmetro para a tua vida de santificação. O mundo jamais servirá de parâmetro para a sua vida de consagração. Então, estar inconformado com o mundo é fácil. Difícil é estar inconformado consigo mesmo, com uma vida leviana, com uma vida de pecado, com uma vida sem compromisso com Deus, com uma vida sem oração. Esse tipo de inconformação deve bater na minha vida e na tua vida. Já se arrependeu pelo tema, né? Eu pensei que ia descer, o porrete era no pessoal do mundo. Eu vim preparado para dar glória a Deus, para sambar na cabeça do pessoal do mundo. E ele está dizendo que o problema é do lado de cá. Qual era o primeiro problema da igreja? Rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Apresentar o corpo como um sacrifício. Apresentar um corpo como sacrifício vivo. Quando ele utiliza essa palavra de sacrifício, ele arremete ao holocausto. A diferença entre o sacrifício da antiga aliança para o sacrifício da aliança cristã é que o sacrifício aqui tem que ser vivo. E qual é o problema do sacrifício vivo? Ele não consegue ficar em cima do altar. Ele foge do altar. Você já imaginou? Você pega um animal vivo e coloca em cima de um altar em brasas, o que vai acontecer com ele? Agora o que Paulo está dizendo: se apresente e fique lá. Não fuja do altar. E quando Paulo fala do sacrifício vivo, que é o corpo, ele também faz uma alusão aos animais que eram oferecidos. Não podia aparecer ali um cordeiro de piercing. Não poderia aparecer ali um cordeiro ou uma ovelha tatuada. Não podia aparecer ali de maneira alguma uma ovelha aleijada, cega, manca. O animal a ser sacrificado, ele tinha que estar perfeito. Não poderia haver defeitos. Não era aceita esta oferta pelo o adorador, um sacrifício aleijado. E lá em Malaquias, o próprio Deus diz que ele estava revoltado, porque os que vinham adorar no templo trazia o animal aleijado, o animal desqualificado, o animal manchado para ser apresentado. E ainda fazia diferença. Quando um bacana fosse na casa do adorador, ele apresentava o animal gordo, melhor. O que é que Deus está dizendo nesta passagem de Malaquias? Que para Deus então se dava qualquer coisa. E para o homem, pecador igual, se dava o melhor. Que prioridade nós estamos elegendo? Será que estamos dando o melhor para Deus? Ou estamos dando o melhor para o homem? O que você tem dado para Deus tem sido o melhor? O melhor que pode? O melhor que tem? E muitas pessoas, quando vai dar uma oferta, não estou tratando de oferta, mas entrou aqui, vai dar uma oferta, ainda diz: é a oferta da viúva pobre, pastor. Não! A oferta da viúva pobre é tudo. Ela só tinha 2 moedas. E muitas vezes você diz: é uma oferta da viúva pobre, mas ficou com uma nota de 100 na carteira e deu somente a nota de R$2. Então não se assimila como a viúva pobre. O melhor tem que ser para Deus. E aí Paulo disse: apresentei os vossos corpos. Então o meu corpo tem valor. Diga comigo: o meu corpo
tem valor. Eu tenho que apresentar ele. Apresentei os vossos corpos. A quem? A Deus. Há um sacrifício a Deus. Entendeu por que o seu corpo não pode ser maltratado ou tratado de qualquer maneira? É através do corpo que nós adoramos a Deus. É através do corpo que nós cantamos a Deus. É através do corpo que nós exteriorizamos o Deus Espírito Santo que habita dentro de nós. Então o meu corpo não pode ser ultrajado. O meu corpo não pode ser banalizado. O meu corpo é o templo do Espírito Santo e ele habita em mim. Cuidado com o corpo. Tenha cuidado com o corpo. Porque a Bíblia diz que quem destruir o corpo, Deus também o destruirá. Ah, mas então como eu vou fazer, pastor? Eu estou vendo as pessoas fazendo as coisas e está dando certo. Será? Será que está dando certo? Apresentei os vossos corpos como sacrifício, um holocausto vivo. Viu a dificuldade do holocausto? Vivo. O sacrifício não fica em cima do altar. A tendência é fugir de lá. A tendência é fugir. Ele disse: apresenta. Nós estamos num culto hoje de celebração. E nós estamos aqui nos apresentando diante de Deus. Deus está olhando a você e a mim. E Ele sabe como você chegou e como você passou toda a semana que se passou. Ele sabe, Ele conhece. Se você pensa que Ele não foi com você na sua escola, você está equivocado. Se você pensa que Ele não foi com você no seu trabalho, você está equivocado. Se você pensa que Ele não foi com você nas suas horas de lazer, você está equivocado. Se você pensa que Ele não esteve ao seu lado quando você acessava os portais da internet, você está equivocado. Se você pensa que Ele também não lê as mensagens do WhatsApp que caem no seu celular, você está equivocado. Ele está com você em todo e qualquer momento. Não tem como fugir dele, não tem como esconder dele. É como diz no Salmo 139, para onde fugirei? Não tem como fugir, porque você é dele, pertence a ele, pertence a ele. E aí ele disse: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, santo, vivo. Quantos estão vivos? Diga amém. Amém. Olha para o seu irmão, quem sabe ele já morreu. Dá uma olhadinha nele. Está vivo aí, meu irmão? Se você vê que não tem sinais vitais, belisca ele. Vivo, santo. Santo é qualidade. Não é qualquer coisa. É santo. Deus está interessado que eu seja santo. Porque Ele é santo. E está falando do corpo. Um corpo santo. E a palavra santo é separado para o uso exclusivo de Deus. Santo. Santo. Eu não posso ser meio santo. Ou eu sou santo, ou não sou santo. Mas como posso ser santo sendo pecador? A santificação é a doutrina que nunca leva no seu bojo o ato, mas o processo. A santificação é o processo pelo qual Deus declara santo todo aquele que recebe Jesus como Salvador.
É um processo. E nesse processo há 3 vertentes. Santo pecador. Mas como um santo pecador? Eu vou tentar te explicar. Vocês conhecem Laranjeira? Quem conhece Laranjeira? Estamos na capital, né? Existe 2 tipos de laranjeira. A laranjeira que produz laranja e a laranjeira que não produz laranja. Assim como tem o mamão que produz mamãos, também tem um mamão que não produz mamão. O pé de mamão que não produz mamão, ele deixa de ser identificado por mamão? Não. O pé de mamão que produz mamão deixa de ser identificado por ser mamão? Também não. Qual é a diferença? Um produz e o outro não. O que é um santo pecador? Um pecador não santo é o mamãozeiro que produz mamão. O santo pecador é o mamãozeiro que não produz mamão. Você não vive para pecar. Já o pecador vive para pecar. Então a santificação é neutralizar a sua produção de pecado. Isso é santificação. Você para de produzir. Você já não produz mais. Porque agora em Cristo você é nova criatura. A você foi dado um poder para não produzir pecado. E João escrevendo disse: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se de repente na vossa vida, ainda que sendo um mamãozeiro macho, nascer um mamão, advogado temos para com o Pai. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então quando você peca, é um acidente. É um acidente. Mas tem uns crentes que já estão tão acidentados que estão na UTI. É muito pecado envolvido. Então você agora é santo. Você está no processo da santificação. E como funciona esse processo da santificação? Quando você descobre qualquer erro na tua vida, você tem por obrigação confessar aquele pecado e abandoná-lo. Quem confessa e abandona alcança o quê? Misericórdia. Aí você abandonou aquele pecado. Esta é a santificação do viver diário, de cada dia. Aí você diz: mas todo mundo peca. Claro que peca, mas não pode ser a tônica da vida. Segundo, a santificação posicional. Qual é a santificação posicional? Em Cristo Jesus nós somos santos. Não dependo da minha santificação, mas da santificação de Jesus, da santidade de Jesus. O sangue de Jesus me torna santo aos olhos do Pai. Não há pecado, não há defeito, não há deficiência. Quando Deus olha para você, te vê perfeito como filho. Santificação posicional. E depois então a santificação total, que é quando você ultrapassar as portas de pérolas e adentrar na bem-aventurança. O pecado não poderá te alcançar, a maldade não poderá te alcançar mais. Santificação total. Mas que corpo santo que eu devo apresentar? É na santificação diária. Eu não estou podendo, pastor, mas continua lutando. Eu não tenho força, mas continua lutando. Não baixe as guardas agora. Mantenha as guardas em alto, porque o teu Deus te dará poder para vencer.
dará poder à sua vida. Agora, depois ele fala sobre o corpo tem que ser vivo, santo, cheirosinho. Não é assim? Você entra na sua casa, sua esposa passou o pano na casa com aquela lavanda. Não sei se você gosta, né? Quem sabe você gosta. Você entra na porta da sala e de repente você é recepcionado com aquele aroma. Aquele aroma agradável. Eu quase vou dizer para você perguntar para o seu irmão se ele tomou banho hoje. Agradável. Agradável. Um ambiente agradável você tem prazer de estar. No ambiente agradável você tem prazer de morar. Deus não pacta com sujeira. Tanto é que quando nós chegamos a Ele, ou melhor, o filho pródigo, quando veio a Ele, veio sujo, fedendo a porco, mal cheiroso. O que fez o pai? Não mandou tomar um banho imediatamente, abraçou, beijou e depois então, agora toma um banho, porque nós vamos ter uma festa e eu quero que todos saibam que você tem um cheiro agradável. Você veio para esse congresso e eu tenho certeza que você está num cheiro agradável de Cristo. O bom cheiro de Cristo é derramado sobre a tua vida. E Deus sente o aroma do prazer e agradável da sua pessoa neste lugar. Agradável. Vivo, santo e agradável. Isso é que Ele quer. O nosso culto tem que ser um culto vivo. Não pode ser um culto morto. Eu sei que você está perguntando, não vejo a hora que termina, que eu preciso ver aqui a rede social. Vivo. Você deve estar aqui, completo. Completo. O seu culto, ele tem que ser santo. Santo. E o seu culto tem que ser agradável. Para quê? Para ter experiência, para que experimenteis. Ter experiência. Ou você pensa que você apresenta um culto vivo para um Deus morto? Você apresenta um culto vivo para um Deus vivo. A tua ação no culto tem uma reação divina. Conforme você atua no culto, Deus responde desde a sua morada. Você já deve ter ouvido aquelas pessoas que diziam, manda a glória para cima, porque quanto mais glória você manda para cima, mais glória desce. Lembra? Mas o que aconteceu com a gente? Nós paramos de mandar glória, né? Não mandamos mais glória. Porque o nosso culto parece que já não está sendo mais aquele culto vivo. É um culto, é mais um culto, é mais um congresso. Vamos comprar camiseta, chamar um pregador, vai ser tudo igual. Muitos vêm para o culto, o corpo está aqui, a cabeça está onde? Passa um culto como esse inteiro, ele não dá um glória a Deus. Ele está preocupado se o ladrão roubou o carro dele lá do outro lado, se alguém passou e riscou com prego, ou então que hora que vai ser a janta, que hora que vai terminar de pregar esse pastor que não para mais de falar, o que está acontecendo. Ele quer saber o que passa lá. Nós, irmãos, igreja, temos uma preocupação com Deus. A nossa vida é dele. Desde o dia que entregamos a vida para Jesus, começou um culto no nosso coração. Este aqui é um culto coletivo, mas também tem um culto individual. O culto individual é lá na sua casa. Enquanto você está lavando roupa, você está cantando, você está lembrando de uma palavra. Enquanto você está trabalhando, você que trabalha na construção civil, você está lembrando em Deus, porque você está prestando um culto ao teu Deus.
E muitos até se assustam quando de repente você está lá amassando um concreto e diz: glória a Deus. E o camarada diz: mas o que aconteceu? Você diz: não, eu senti a presença dele aqui. Senti a presença dele aqui. Aleluia. Porque o seu culto é vivo para um Deus vivo. Ele esteve morto, mas está vivo. Ele morreu, mas está vivo. Ele morreu e não continuou morto. Ele morreu, mas está vivo. Está vivo. Então, quando você vem a um lugar como este, como igreja, você vem prestar um culto vivo a um Deus vivo, a um Deus que fala, a um Deus que responde, a um Deus que cura, a um Deus que age, a um Deus que movimenta a natureza para abençoar os adoradores de culto vivo. Culto santo, culto agradável. Você passa a ter experiência, para que experimenteis. Todo culto que você presta a Deus, você tem uma experiência nova. Aí você diz: mas como assim? Vai descer um anjo lá e vai falar comigo? Pode até ser que aconteça, porque nós pentecostais, a gente acredita até naquilo que Deus duvida. A gente acredita. Você já ouviu contar aquela história do rapaz que estava na faculdade e que o professor dele era ateu, e começaram a falar sobre a baleia, o peixe grande que engoliu Jonas? Lembra? E começou a falar. Aí olhou para a classe e disse: está vendo? Como é que pode? A ciência descobriu que nenhum animal, um peixe dessa natureza, pode engolir um homem. Aí o crente, que era da Assembleia de Deus aqui de Matão, levantou e disse: glória a Deus. O professor disse: por que você está dando glória a Deus? Ele disse: olha, porque a Bíblia disse que o peixe engoliu Jonas. E se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido o peixe, eu acreditava também. Acabou. Não importa, nós acreditamos. Você foi chamado para ter experiências com Deus. E as suas experiências é durante o culto. Aonde você foi batizado com o Espírito Santo? No culto de vigília, de oração. Foi. Aonde você cantou e sentiu Deus bem pertinho de você? Foi no culto. Aonde foi que você estreou o sapato novo? Foi no culto. A camisa nova foi no culto. O terno novo foi no. O carro que você comprou, onde você foi no primeiro dia, depois de ter comprado, foi no. Sobrou nada para o diabo? Sobrou nada para ele? Para ele você usou aquela palavra: arreda-te, Satanás, porque escrito está: somente ao Senhor adorará e só a Ele rendirás culto. Não tem espaço para ele. E ele fica com uma inveja tão grande quando vê nós reunidos aqui, dizendo que Jesus é o amor da nossa vida, que Jesus é o único ser que respira dentro do meu coração, que Jesus é o nome que eu declaro sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre a morte. Eu declaro sobre a derrota. Declarando o nome dele, traz vida, alegria e paz. Tudo isso é no culto. E aí Paulo, isso é só o corpo. Agora Paulo vem com a mente. Porque um corpo sem cabeça, sem mente, você já imaginou? Você já imaginou um corpo sem mente? Tem alguns crentes que parece que quando estava repartindo o cérebro, eles chegaram atrasados. E tem outros que são prodígios, né? Pegaram dois. O dele e o do outro que chegou atrasado. Mas o corpo é necessário. E a mente? Bom, depois de toda essa introdução, agora vamos para o sermão. E a mente? O versículo 2, Paulo disse:
e não forma. Aqui tem 3 tipos de crente: o crente conformado, o crente inconformado e o crente transformado. 3. O conformado, da mesma forma, o mundo é assim mesmo. Está tudo junto e misturado, não é assim? Faz mal não, pastor. Faz mal. Fulano faz tudo isso e está sendo abençoado. Todo dia de manhã a carruagem que levou Elias para na porta da casa dele para levar ele para mais uma dimensão de bênção. Como cresce, pastor? Faz mais não. Não. Está conformado. O mundo é isso daí, meu irmão. O mundo é isso daí que você já conhece. Esse lixo moral, essa degradação terrível, essa sujeira. E Jesus nos tirou de lá. Tirou de lá e nos deixou lá. Ele disse: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Há um perigo? Claro que há. Qual é o perigo? Da gente voltar a ser como antes. Estes são os conformados. Receberam o processo, foram tirados do mundo, viveram por um período, mas fizeram o caminho de regresso. Os conformados voltaram para a mesma forma, para o mesmo diâmetro, para os mesmos pensamentos. Se fazer parte do mundo é coisa boa, Jesus não precisava ter tirado a gente de lá. Deixa lá. Se o chiqueiro é bom, para que tirar você de lá? Deixa lá. E hoje as nossas igrejas estão empilhadas de pessoas conformadas. Estamos conformados com o divórcio. Ah, maravilha, não tem problema. Você não gostou? Ela já está com 45, você está com 45, você está bem melhor do que ela, troca por 2 de 20 e vai que vai. Não fui eu que escolhi o tema, mas fui eu que disse ao Espírito Santo que emprestaria a minha vida para falar aquilo que Ele quer falar neste lugar. Fui eu que disse a Ele. E eu não sou itinerante. Eu não preciso pregar para você para garantir uma outra agenda. Não, eu sou pastor de igreja há 40 anos. E eu não vim aqui para dizer a você um bocado de coisa e deixar você da mesma forma, para que quando aconteça o arrebatamento da igreja, você fique aqui. Eu vim aqui dizer a você que Deus tirou você do mundo e tem uma promessa gloriosa sobre a tua vida, que é a cidade celestial. Aleluia. Não tem problema, pastor. Ai, que problema tem? Dias atrás chegou na igreja um menino, cabelo pintado de vermelho, parecia uma arara. Eu olhei e falei: Jesus eterno, o que é aquilo lá? Aí chamei o diácono e falei: anota o nome daquele rapaz que está entrando, que ele está visitando a gente. Eu disse: não, pastor, ele é o filho da irmã fulana de tal. Faz aí uns 3 meses que ele não vem, mas ele canta nos jovens, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Falei: e é com aquele cabelo vermelho? Hoje está bonito, pastor. O senhor precisa de ver quando ele faz o arco-íris na cabeça. Está tudo igual.
Lembra que nós éramos ferrenhamente contra o divórcio? Lembra? Casamento para crente até que a morte. Você não está com pressa de morrer, não é verdade? Então vai dando glória a Deus. Ah, pastor, mas ela ficou velha, as pernas cheias de varizes. E aí, você? Não tem espelho em casa? Nós os homens pensamos que a gente sempre é bonitão, não é? Mas dá uma olhadinha no espelho. Você vê só, aquelas duas perninhas finas parecendo um cambito. Uma pipa desse tamanho, né? Careca. Ele pensa, estou jovem. Nada. Envelhece igual. Envelhece igual. E se ela não está tão bem arrumadinha, é porque você não está investindo. Investe. Investe. Mulher gosta de sandália bonita, sim ou não? Sim. Vestido bonito, sim ou não? Sim. Deixa eu garantir a janta aqui. E um dinheirinho na carteira também, sim ou não? Sim. Você não faz nada disso. A camiseta que ela usou no congresso das irmãs do Círculo de Oração, há 5 anos atrás, é o mesmo que ela vem no culto de oração. Você não faz investimento. Começa a fazer um investimento para você ver. Você vai assustar e vai dizer, essa é minha esposa? É. Ah, mas caiu os dentes, pastor. Coloca uns dentezinhos nela. Não é? Coloca uns dentezinhos nela. Para ela dar aquele sorriso bonito, né? Essa é a vida, irmãos. Aí nós éramos ferrenhamente contra o divórcio. E foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. E hoje já está uma disputa entre os crentes para saber quem já divorciou mais. A mulher do poço de Jacó já ficou, ó, lá atrás. Jesus disse, se tivesse 5, está no 6º, e outro eu já estou no 7º, pastor. Então a situação está assim. E nós vamos nos conformando. Vamos nos conformando. Os irmãos chegam no culto, já não dobram mais o joelho para orar. Ah, para que orar? E aí ficam sentados, conversando, até que o pastor vem, irmãos, vamos ficar em pé, vamos começar o culto. Aí todos se colocam em pé, fazem uma oração, e aí começa o culto. E a gente quer, Jesus, hoje o Senhor pode batizar com o Espírito Santo, o Senhor pode curar enfermo, levantar paralítico, levantar morto, Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas antes de começar a liturgia do culto, nós estávamos conversando, olhando, ver a postagem do fulano de tal, do influencer, daquele outro, e queremos bênção. Lembra que a gente orava? Lembra que a gente orava? Lembra que a gente cantava, jejuava, não precisava ninguém mandar? O que foi? Satanás foi minando nossas forças. Nós fomos dando a ele terreno. E ele foi avançando, e nos levando de volta ao conformismo, a sermos iguais ao que éramos antes. Não há uma diferença. Malaquias disse, verás a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Há uma diferença. Mas nós fomos dando terreno. Lembra daquela história de Satanás chegou na porta da igreja e tinha 2 diáconos lá, cuidando da porta? Aí ele disse, deixa eu entrar. Os 2 diáconos, não, de maneira nenhuma, aqui você não entra não. Ah, deixa eu entrar. Não, aqui não, de jeito nenhum. Ele disse, deixa eu entrar só um pouquinho. Não, de jeito nenhum. Ele disse, deixa eu colocar só a pontinha do nariz. Um olhou para o outro e disse, o que você acha? Pontinha do nariz? Bom, só a pontinha do nariz você pode. Certo. Ele virou e veio de ré. Quando a pontinha do nariz passou na porta da entrada, ele já estava completo dentro.
Todo terreno que você não consagra a Deus, o inimigo toma posse. Todo terreno na tua vida que você não consagra a Deus, o inimigo toma posse. Jesus disse que é necessário manietar o valente. É uma guerra. Estar de pé é uma guerra. E só está de pé os fortes, os amparados pela mão potente de Deus. Não dê espaço, não dê trégua. A consagração é total. Não seja conformado, porque você já sabe o que é o mundo. De lá Jesus te tirou. Para que voltar lá? Mas também tem os inconformados. Quem são os inconformados? Só inconformado muda. Eu conheço tanta gente inconformado, mas muda. A inconformação não muda. Eu posso ficar irado com tudo que está acontecendo e não fazer nada. Absolutamente nada. Muitos ladrões. E eu estou aqui irado. Mas não fiz nada. Inconformado não é somente estar nessa atitude de inconformação fora da forma. Não. É fazer a coisa certa. Fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Fazer isto. O inconformado, a sua inconformação precisa levar ele à ação. O Espírito Santo, ele te impulsa. Ele gera dentro de você a indignação contra tudo o que está acontecendo. Desde que com você mesmo, com a sua família, com a sua igreja, com a sua cidade, com o seu bairro, até o mundo, você fica inconformado com isso. Lembra que a Bíblia disse que o Espírito Santo começou a incitar a Sansão. Ele próprio, o Espírito Santo, começou a incitar. Sansão viu o contexto político em que se encontrava o povo da tribo dele. Sansão viu a situação em que se encontrava os inimigos. Sansão viu que eles não tinham um exército armado para fazer frente contra os filisteus. O Espírito Santo começou a trabalhar no seu interior. E ele foi se inconformando com aquilo, inconformando com o que estava acontecendo, ao ponto de que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e deu a ele uma força excomunal. Aí você pensa que Sansão era um Arnold Schwarzenegger, musculoso. Não. Sansão era um homem normal. Tanto é que Dalila pergunta para ele: aonde é que reside a tua força? Se ele fosse um homem excomunalmente musculoso, estava aí, a força dele está aí. Mas Sansão era um homem normal. A única coisa que acontecia é que quando o Espírito Santo vinha sobre ele, a sua força tornava-se anormal, poderosa. Porque muitos olham para você e dizem: mas aonde é que está a força desse crente? Ele é igual a todo mundo, não há diferença nele. Como é que ele pode conseguir viver esta vida dessa forma? Há uma força do Espírito Santo anormal dentro de você. E o Espírito Santo vai gerando em você esta inconformidade, ao ponto de que você já não suporta mais. Você diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Falar que o mundo está perdido no pecado é fácil, mas ir lá tentar pescar alguém, quem vai? Gostei tanto nessa tarde. Estiveram na praça orando pelas pessoas.
Hoje os crentes têm medo até de falar que é crente. Vai que algum demônio me pega, pastor. Falar que o mundo vai de mal a pior é muito fácil. Difícil é atravessar a rua. Está brigando na justiça com aquele vizinho por causa do som do Chitãozinho Chororó. Vai do outro lado lá, fala de Jesus para ele. Sabe por que essas pessoas ficam te atormentando? Seu vizinho da esquerda, seu vizinho da direita, o da frente, o lá de trás. Sabe por que eles ficam te atormentando? Para ver se você faça alguma coisa. Sai dessa posição de... Aí você fica inconformado. Estou inconformado com esse som. 2 da manhã e está tic, 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 tic. Estou inconformado com esses jovens bebendo aqui. Mas você também não fez nada. Foi vocês que escolheram o tema. Dê um glória a Deus. Se não pode dizer glória a Deus, diga ai, ai, ai. Vai, diga alguma coisa. Inconformado pode não mudar absolutamente nada. Absolutamente nada. Tem muita gente, o cemitério está cheio de gente inconformado. E o inferno também. Eu não me conformo com o que está acontecendo, pastor. Eu não me conformo com esse mundo. Eu não me conformo com essa sujeira. Eu não me conformo com essa bagunça. Mas o que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para mudar? O que você está fazendo realmente que dignifica o nome de Deus, que é nombrado sobre você? O que é? Aí nós vamos para o terceiro. Os transformados. Paulo, graças a Deus que ele não parou ali na inconformação. Ele falou, mas transformai. Transformai. Você sair do ponto da inconformação e entrar no ponto da transformação. Uma ação. Aí você diz, mas Deus podia fazer. Irmãos, crente é folgado. Eles ficam esperando Deus fazer tudo. Mas se de repente Ele me pegar pelo pescoço, e me dar um sanfanão, e me jogar no chão, me pisar na goela, então quem sabe eu vou. Será que Deus vai fazer isso? Ele pode até fazer. E eu creio que muitas vezes Ele quer fazer. Mas Ele é educado e diz, não vou fazer não, porque eu vou estragar a indumentária dele. Nós queremos que Deus faça tudo. Queremos que Deus faça tudo. E não é isso. Paulo disse, mas a responsabilidade aqui está em Deus ou em mim? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu posso transformar? Se eu estou inconformado, eu preciso buscar em Deus métodos que transformem a situação. E a primeira pessoa a ser transformada sou eu. Eu é que preciso. Porque você não pode tirar um osso de canela de um prato de alguém sem colocar nada em troca. O mundo é assim porque eles não conhecem algo melhor. Você gosta de costela com batata porque você não sabe o sabor da picanha. O dia que você comer algo melhor e for oferecer para você, você vai dizer, não, hoje não. Então os transformados é para oferecer algo melhor. Uma mente renovada. Um espírito renovado. Você já conhece aquele efeito manada? Começam a dizer que está difícil, e é a palavra que nós mais usamos. Irmãos, está difícil. É difícil. Muito difícil. Ou alguém começa a falar qualquer coisa e a gente começa a repetir atrás. Tipo louro, tipo papagaio.
Fala que está ruim. Está ruim, irmão. Está muito ruim. Este ano eu acho que é capaz de eu pegar de novo Covid. Ele já sai dali e diz, olha, eu acho que eu vou pegar Covid de novo. O outro também diz, acho que vou. Nós parece que vamos repetindo as coisas. Porque nós vivemos dentro de uma forma. E Paulo diz, sai um pouquinho para fora da casinha. Sai para fora. Deixa a inconformação te arrancar desse espaço e colocar fora. E agora aí, procure uma transformação. Renove a mente. Renove ela. É eu que tenho que... É você que tem que renovar. Você é que precisa buscar essa renovação. Ela está à minha disposição? Está. O Espírito Santo anela por este momento com você. Anela. Anela com você. E Ele quer fazer essa transformação tremenda na sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo e o espaço. Eu estou aqui, se Ele quiser, né? Se Ele quiser, Ele faz. Não funciona assim. Deus não funciona assim. Tudo que Deus faz é uma associação entre o querer dele e o querer seu. Se você não entra com o seu querer, não acontece o querer dele. Não tem aqueles crentes que sempre estão dizendo, eu queria que Deus me usasse. Eu queria ser um pregador. Eu queria ser um profeta. Eu queria ser um cantor. Eu queria. É o pessoal da música do queria, né? Queria. E não sai do queria. Um jovem falou para um pastor, pastor, eu quero ser um teólogo. O pastor olhou para ele e disse, já se matriculou em alguma universidade de teologia? Porque quem quer, me lembrei dos anos 70, né? Não espera acontecer não, meu irmão. Não espera o vento favorável começar a soprar não. Vai com o vento contrário mesmo. Rompa o vento, rompa todos os obstáculos. Deus está do outro lado olhando para você e dizendo, você pode. Dê mais um passo porque você pode. Dê mais um passo porque eu te ajudo. E se de repente você manquejar na jornada, Ele te agarra da mão e te coloca de pé e diz, caminha, vamos andar. As melhores posições e conquistas são para os transformados. Os transformados. Você está achando ruim porque você trabalha de doméstica e poderia estar sendo a patroa da mansão? É porque você ainda não transformou e renovou a sua mente. Pastor, eu queria tanto fazer uma carreira universitária, mas eu sou de uma família pobre. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você coloca tudo contra já você. Pobre, feio. Não, nada a ver, porque tudo isso não muda a feiura. Pobre, uma família desestabilizada, tudo joga contra eu, pastor. Mas você tentou alguma vez? Você apenas olhou para aquilo e olhou somente os pontos negativos contra você. Eu estava numa fila de trabalho. Eu tinha saído de uma empresa e ia entrar na outra empresa aqui em Limeira, no Varga, no ano de 1985 para 86. E naquela fila só tinha gente com curso superior. O feinho da turma era eu. E eu estou lá na fila. E estou vendo um falando com o outro e assim por diante, não, porque eu fiz isso, eu fiz esse curso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. E eu estou ali na fila.
E eu dizia: Deus, eu acho que eu peguei a fila errada, né? Mas se o Senhor for comigo, se o Senhor me agradar de mim, algo pode acontecer. Entrou o primeiro para a entrevista, voltou balançando a cabeça: ih, vocês são muito exigentes. Entrou o segundo, entrou o terceiro, entrou o quarto, entrou o quinto, e vai chegando a minha vez. Eu tinha tudo para desistir. Falei: se esses camaradas aí com toda essa formação não conseguiu, eu falei: mas não, eu já cheguei até aqui, eu vou até o fim. Enquanto eu não ouvir uma palavra da mulher que está atendendo lá dentro, eu não volto. Aí chamaram: Senhor Aparecido de Souza. Aí lá entra eu. Uma senhora por nome de Patrícia olhou para mim: sente-se, por favor. Ah, obrigado. Eu disse: eu estava olhando aqui no seu currículo, o senhor é cristão? Eu disse: sou. Que igreja que é a sua? Já disse o nome da minha igreja. Ele disse: ah, eu sou da Quadrangular. E aí começamos a contar. E eu comecei já a contar uma benção, né? Porque crente que não tem benção é duro. Você já conta uma benção que é para aliviar o ambiente. Contei já uma benção que Deus fez na minha vida e tal, e aquela questão toda. E ela olhou para mim e disse: olha, mas a vaga de emprego que a gente tem é no turno da noite. Eu disse: mas aí no final de semana, sábado e domingo? Não, sábado e domingo tá. Falei: não tem problema, é essa mesmo que eu quero. 12 candidatos foram rejeitados, e eu fui admitido. Eu saí para fora, sabe quando você sai para fora assim, daquele ambiente? Eu dei uma metralhada em outras línguas assim, que demônio que estava numa região de 5 quilômetros saiu assustado, fugindo. Até o Hamas desapareceu. Por quê, irmão? Porque a renovação da mente precisa da tua parte, da tua insistência. Eu não vou desistir, eu não vou voltar, eu não vou parar, eu vou conseguir, Deus é comigo. E Deus é com você. Então você recebe essa transformação. Você começa a dar lugar ao Espírito Santo, orando, buscando e fazendo. Você vai ver que você vai se transformando, se transformando. Ah, eu queria tanto casar, pastor, mas você também não faz nada para se transformar. Fazer o quê? Sempre continua do mesmo jeito, né? Penteia o cabelo do mesmo jeito, veste aquela calça que parece uma linguiça do mesmo jeito. Não tá, meu filho. Se você não fazer a sua publicidade, ninguém vai fazer por você. Você não faz nada, não toma um banho, não escova os dentes, aí fica difícil. Aí não há santa de Deus que queira viver perto desse altar. Tem que dar uma caprichada, viu, meninos? Dá uma caprichada. É bonitão. Ai, como eu gostaria, pastor. Gostaria? Você não gostaria, porque quem gosta está fazendo alguma coisa. Ah, como eu queria. Não, você não queria, porque quem quer está fazendo alguma coisa. Está fazendo alguma coisa. Na Argentina tinha o irmão Ramon, a irmã Suzy. Está sendo transmitido, meu irmão? Oh, meu Deus, não é bem que em português. Ramon, irmã Suzy e um outro irmãozinho lá. E o irmão Ramon, ele era doente de paixão pela irmã Suzy. E ficava, né? Tipo jacaré chocando ovos. Só olhando. Só olhando. E o tempo vai passando. Um dia ele falou para mim: pastor, até quando ela passa o meu coração arrepia. Falei: Jesus Nazareno. Falei: você já falou para ela? Não, pastor, eu não falei não, mas vou falar. Quanto tempo faz isso? 5 anos. Vou até tomar uma água. Chegou na igreja um rapaz, entregou a vida para Jesus, por nome de Nico. E vai daqui, vai dali, pá. 5 meses depois,
Sabe com quem que ele estava namorando? Com a Suzy. E o Ramon? Em depressão. 5 anos. E ele não teve a coragem. O outro disse: não, eu não só quero, eu vou atrás. Entendeu, meu irmão? A transformação e renovação da mente acontece para quem vai atrás. Faça alguma coisa. Pare de acordar às 10 da manhã. Levanta às 7. Vai atrás, batalha, luta. A vida é uma luta. Viver é um desafio. Levanta e Deus será com você. Renovado. Aí você vê ao seu lado alguém sendo abençoado. Você diz: também Deus gosta mais dele. Outro sendo mais abençoado, gosta mais dele. Não, não é assim. Deus não tem filhos prediletos ou privilegiados. Deus é um Deus que abençoa os filhos que privilegiam a Ele. Quanto mais você privilegiar a Deus, mais você será abençoado. São todos iguais, são, mas esse daqui é mais chegado. São todos apóstolos, são, mas esse daqui deita no meu peito. Eu queria ter comunhão com Deus. Pois bem, o que está impedindo? Mas pastor, levantar de manhã, dobrar o joelho, orar, me dói o joelho, ler a Bíblia, um livro dessa grossura. Pois bem, então você não quer. Nós queremos a obra pronta. Você vê alguém tocando e diz: puxa, eu gostaria de tocar como esse camarada. Lá em Primavera tinha um presbítero por nome de Antônio. Tudo que ele via de bonito na vida de alguém, ele queria. Uma irmã tocava lá um violino. Como eu gostaria de tocar um violino. Outro tocava uma bateria. Como eu gostaria de tocar uma bateria. Um pregava e disse: como eu gostaria de pregar como esse. E ele vivia colecionando gostaria. E gostaria, mais gostaria, multiplicado por gostaria, elevado ao quadrado da gostaria, nunca dará uma obra concreta. Eu gosto, não, eu quero e eu vou atrás. Vai ser fácil? Não. Vai ter problema? Vai doer muito. Mas a alegria da vitória está quando você, no primeiro degrau do pódio, ali olhando, e o hino nacional sendo cantado, e você estampando a medalha de ouro no peito, e dizendo: teve calo no pé, corri descalço, muitas vezes não tinha nem para o transporte, mas cheguei. É assim que Deus faz com aqueles que são transformados e renovados no vosso entendimento. É para você. É para você. Aí você diz: eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo. E por que você não é? Não, é muito difícil esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Por que você não é? Paulo disse aos Efésios: aos Efésios 5,18, e não vos embriagueis, nem com a cerveja sem álcool, em que há contenda. Porque o irmão não sabe dizer se era 0 ou se não era 0, né? E não vos embriagueis com vinho. O que é mais fácil, embriagar com vinho ou encher-se do Espírito Santo? O que é mais fácil? Embriagar-se com vinho ou encher-se do Espírito Santo? Os dois é a mesma coisa, é uma decisão. Não se esqueça do eu quero. Se eu quero embriagar com vinho, eu vou me embriagar. Se eu quero me encher do Espírito Santo, eu vou me encher.
Em você não somente está o querer, mas também está o realizar. E interessante que Paulo disse que enchei-vos, e nós estamos esperando o Espírito Santo e ele está mandando nós, hein? E nós estamos esperando o Espírito Santo está vendo? Nós somos, irmãos, nós somos espectadores. Nós gostamos, olha, até o hino nacional nosso como é: deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar. Olha como nós somos. E tem uns que estão até naquela música sertaneja lá, lembra? Uma rede preguiçosa para deitar, em minha volta a sinfonia de pardais. Deus está cansado de espectadores. Deus quer diga comigo, protagonista. Ele disse: enchei-vos. Bom, se é eu para encher. Conta-se a história que um pastor disse para 3 seminaristas: eu quero que vocês vão lá no riacho e encha essa peneira de água e traz para mim. Eu primeiro nem bem saiu, disse: não tem como. Veio o segundo: não tem como. Veio o terceiro: não tem como. Aí o pastor disse: só tem uma forma de você manter uma peneira cheia, é submergir ela e deixar lá. Só tem uma forma de você, com todos os furos na sua vida, ser cheio do Espírito Santo. Se mergulha, se mantém lá dentro, se mantém lá dentro. Cheio na cabeça, cheio nas mãos, cheio nos pés, as mãos para curar, a cabeça para pregar, com uma palavra que chega ao coração das pessoas, os pés para ir em missão. Haja desta forma e você vai ver que será a tua vida uma transformação total. E esta igreja vai saber, vai ver em você o que Deus estará fazendo com você. Eu não somente quis, eu fui mais além. Eu dei o passo e dei mais outro passo. Tive tudo para voltar atrás, tive tudo para renunciar tudo, para largar tudo, para abandonar tudo. Mas eu fiz uma coisa: quando eu saí, eu quebrei a ponte. Não tinha como regressar, não tinha como voltar. Aqui ou era para frente ou era para frente. Se não desse para ir andando, vai de joelho. Se não der para ir de joelho, vai arrastando. Mas é para frente, é para frente, é para frente. Eu estou indo, não me importa o que vai acontecer. O que importa é que eu descobri que eu posso ter uma renovação no meu entendimento para viver o melhor de Deus nesta vida e uma vida futura plena de felicidade. Você pode. Você pode. Apresenta o teu corpo. Renova a tua mente. Saia do conformismo. Saia também do inconformismo. E entra na renovação do teu entendimento. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida de uma tal forma que você será um protagonista nessa cidade, um protagonista no reino de Deus. Está escasso gente que levanta e diz: eu vou. Gente que se prepara de manhã dizendo: estou conquistando. Gente que diz, como disse Neemias: estou fazendo uma grande obra, estou partindo para coisas maiores. Isso é para nós, isso é para você. Aí você diz: pastor, mas já tenho 75 anos. Fique tranquilo, Abraão tinha 75 quando Deus passou por lá e falou: vamos fazer história, Abraão? Vamos? Abraão disse: vamos. 75 quando todo mundo está preocupado com o INSS e o dia de buscar o dinheiro no banco. 75 quando você está reformulando a sua farmacinha da casa, remédio para tudo.
Até para aquelas doenças que você não tem, porque 75, sempre aquele grupinho que senta com você e vai falar da doença. O que você está tomando? Trocando receita. Levanta de manhã não dizendo bom dia, né? Dizendo ai, ai, ai. Fica crocante, né? 75. Para se levantar com 75, irmãos, é meia hora pensando. Tem uns que já estão no 40, meu Deus do céu. Quando Abraão estava nessa idade, o que Deus disse? Vamos fazer história? Ele podia dizer, senhor, tem o bico de papagaio, bico de arara, tromba de elefante, tenho de tudo. Ele disse, vamos embora. Vamos embora. E ele foi. E nós vimos uma garotada aí com 20, 30, estou cansado. 30 anos cansado? Estou em depressão. 20 anos, mãe, não vou lavar a louça não, porque hoje eu estou com deprê. Em casa, quando eu era menino, não tinha lugar para depressão. O pessoal da minha época sabe como que funcionava. Tinha que lavar louça, tinha que limpar a casa, tinha que arrumar a cama, um quintal imenso, fazia uma vassoura de mato e tinha que varrer aquele quintal. E quando o dia que tocava eu para varrer, Satanás começava a soprar o vento. Caía folha para todo lado e lá estou eu. Não dava tempo de ficar deprimido. E ai de mim se não fizesse. Era como o ai de Isaías. Ai dele. O ai do Apocalipse. Ai dele. E minha mãe... Hoje tem água encanada. Em casa não tinha água encanada. Era 2 bacias. Uma para ensaboar a louça e outra para enxaguar. E quando terminava, minha mãe vinha fazer a inspeção. Você já viu panela ter asa? Eu vi panela voando. Ela pegava a panela, tá com gordura e pá, tirar água no poço com saril. Você não sabe que demônio é esse? Você não conhece um baldão de 20 litros, um poço de 18 metros de profundidade, e você lá no saril, cheio de lombriga, uma fraqueza medonha, com uma preguiça, e de repente escapava o saril. Oh, glória a Deus! Pá! Aquilo voava, demônio por um lado, balde por outro, era uma desgraceira toda. Então, meu querido, essa geração nossa precisa sair dessa depressão. Precisa sair. Eu queria tanto que Deus me usasse, mas se você é mal criado com seu pai, mal criado com sua mãe, você não respeita, como é que vai fazer? Deus precisa de você como protagonista, mas uma vida renovada.